Esse vídeo eu vou passar uma perspectiva sobre burnout, né? Isso é uma coisa comum para médicos, estudantes de medicina, que vai mudar completamente a forma como você vai encarar isso daqui para frente. Eu me chamo Sérgio Batista, eu sou médico, trabalho com pesquisa aqui nos Estados Unidos. Eu vou explicar para vocês sobre burnout e como que talvez vocês possam ter alguns conceitos que são errados em relação a isso, né? É muito comum a gente pensar burnout sobre a lógica de horas trabalhadas, né? Então, a pessoa entrou em burnout porque ela trabalhou muito, né? Então, burnout está associado a horas trabalhadas, né? E isso é parcialmente verdade, tá? E não é verdade, por quê? Bom, porque se fosse por essa lógica, é simples, né? Você vai pegar, como é que você vai saber a taxa de burnout das pessoas? Você vai pegar os trabalhos que têm mais horas trabalhadas ou que, enfim, é mais desgastante, digamos assim, né? E você vai e ver que todo mundo ali está em burnout, né? E não é verdade, né? Ou então, por exemplo, quando alguém entra em burnout, né? Você está lá fazendo faculdade de medicina, aí tava um período muito puxado, né? Muito cansativo, cheio de prova, aquela coisa toda, né? Aquela pressão toda. E aí você vê algumas pessoas entrando em burnout. Só que no geral, você vê que não chega a ser mais do que 10% das pessoas, né? Então, minha turma, por exemplo, tinha 100 pessoas, né? Lá na FRJ. E, bom, não entrava 10 pessoas em burnout ao mesmo tempo, né? Podia até entrar, mas que seja, não vai ser 20, por exemplo, né? E não chega nem a ser a metade, né? Então, a gente, a partir daí, entende que, olha só, então não é bem só isso, né? Isso é um fator, sem dúvidas, tá? Não tô dizendo que não é, mas não é o principal fator, talvez, né? Dada a proporção que a gente tem que pensar disso aí. E a gente, então, tem que explorar outras variáveis em relação a isso, né? Primeira coisa é que é o seguinte, tem pessoas que estão mais acostumadas que outras pessoas. Tem gente que é mais acostumada a trabalhar várias horas, estudar várias horas, e outras pessoas não, né? Por exemplo, a gente como médico, estudante de medicina, no geral, a gente passou por um certo filtro onde, no geral, a gente trabalha muito mais do que a média das pessoas, né? O nosso tranquilo é o pesado de muita gente aí, né? Não é normal, por exemplo, a nossa rotina de estudos da faculdade de medicina. Você passar anos, desde o cursinho, passa ali a faculdade de medicina, né? Depois a residência, mais anos e anos. Cara, isso é muito puxado, né? Se você for olhar, comparado à média, é um negócio absurdo, entendeu? E muitas vezes aquilo não vai dar burnout para você. Vai dar quando é além disso. Então você já está no nível que está acima do padrão da média, né? Acima da média e você ainda puxa mais ainda, né? Então, assim, a gente é naturalmente mais acostumado, no geral, né, em relação à média, em relação a horas trabalhadas, né? Então a gente aguenta mais isso. E dentro do nosso grupo de médicos, estudantes de medicina, tem também variações, onde vai ter pessoas que vão aguentar mais e tem pessoas que vão aguentar menos, tá? E isso é normal, né? É entendível, são fases, né? Tem várias variáveis aí, né? Desde passado da pessoa, tem gente que é mais velha, tem gente que é mais nova, entende? Tem gente que é mais ansiosa, tem gente que é menos. Então, tudo isso vai impactar nessa capacidade de aguentar trabalhar, digamos, né? Esse é o primeiro ponto. Nesse sentido, para algumas pessoas, certas horas de trabalho ou certa carga de trabalho não vai causar burnout nela, né? Vai beirar ali, mas não vai de fato causar. Para outros não vai fazer nem cosquinha, né? Já para alguns aquilo ali com certeza vai dar burnout na pessoa, porque realmente é muito puxado para ela, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você entender o padrão das pessoas que entram em burnout, né? É claro que as horas, elas influenciam bastante, né? Mas é a lógica do seguinte, ó, se você tem um vento muito forte que atinge uma casa e a casa, ela quebra, né? Burnout. Será que é porque o vento é muito forte? Não, porque depende da casa, né? Talvez o vento pode ser muito mais forte, mas a outra casa ela é muito mais resistente, né? E a resistência dessa outra casa, talvez, é porque essa outra casa ela faz revisões periódicas, entende? O dono da casa, ele vê as infiltrações, ele observa para ver se tem alguma rachadura, se não tem nada diferente de onde devia estar, entende? E aí, por que eu estou falando isso, cara? Porque é muito comum nós, médicos, estudantes de medicina, nós não termos esse olhar para a nossa vida que não somente as horas trabalhadas, né? Às vezes o que fez a pessoa entrar em burnout não é necessariamente aquilo ali. É aquilo ali somado a problemas familiares, problemas de relacionamento, né? Tá passando por um momento de dificuldade na vida, onde a pessoa se sente perdida, porque ela tem poucos amigos, por exemplo, ou porque ela está se adaptando a uma outra cidade, né? Muito comum a gente mudar de uma cidade para outra, né? Eu, por exemplo, saí lá de Palmas, Tocantins, fui para o Rio de Janeiro para fazer faculdade na FRJ.
olha, é uma mudança muito grande para mim. Eu fico muito mais sensível a ter um burnout do que uma pessoa que talvez estava ali com a família, estava em casa, entende? Então, a gente tem que tirar essa perspectiva de achar que burnout é somente horas trabalhadas ou quão puxado é as coisas. Não, gente, não é assim, tá? Porque a partir do momento que eu entendo isso, eu desapego da lógica de que, ah, não, então é só eu trabalhar menos, é só eu dedicar menos, é só eu estudar menos. E aí eu tento resolver de outra forma, que é o quê? Cara, eu vou trabalhar melhor a coisa que me sustenta. Então, eu vou focar em manter uma rotina comum de exercício, por exemplo, né, atividade física, vou me alimentar direito, vou dormir direito, entende? Vou me preocupar em gastar um tempo para manter bons relacionamentos, né? Vou tentar estar próximo da minha família, enfim, coisas que talvez me ajudem a aguentar aquilo ali, né? Vou talvez estar próximo da minha religião, que também é uma coisa que ajuda você a aguentar aquilo tudo ali, entendeu? Quando você não cuida disso, olha, é você pedir para ter um burnout, né? Porque, novamente, o nosso padrão de trabalho é muito alto, cara. A faculdade de medicina ou pós, né, faculdade, é tudo muito puxado, entendeu? Então, se você não dedica um tempo para aquilo, é pedir para dar errado, entende? É tipo você ter uma casa muito frágil e morar em uma região que venta muito, por exemplo. Você sabe que uma hora vai bater e vai quebrar, entendeu? E você pode evitar isso, né? Você pode prever isso e se prevenir nisso. Nesse cenário também, aí é uma outra camada de pensamento, você vai ver todas essas coisas que eu falei, e talvez algumas que eu acabei esquecendo, como coisas muito importantes, né? Bom, eu passei a faculdade de medicina inteira, não tive burnout, não cheguei perto de fazer isso, porque eu sabia que tinha isso, entendeu? Então, por exemplo, às vezes olha, tinha uma prova perto ou uma camada de prova chegando. Eu não deixava de fazer o que eu tinha que fazer, né? É claro que eu fazia menos, né, naquele momento ali, mas eu sabia que era muito importante eu manter aquilo, porque se eu não fizesse aquilo, né, se não mantesse minha rotina de exercícios, né, por exemplo, não é porque estava perto de prova que eu deixava de sair com meus amigos, né? Eu reduzia, naturalmente, né, mas eu não deixava de fazer aquilo. Por quê? Porque eu sabia que aquilo era muito importante para mim, entende? Então, procure criar essas bases, né? Tenha essas bases muito fortes. Você não precisa estar fazendo no mesmo volume, né? Talvez numa época de prova você vai de fato diminuir um pouco, mas não quer dizer você aniquilar com aquilo ou você acabar com aquilo, entende? Tente manter uma certa constância em relação a isso, porque é isso que vai te manter firme, né? E busque cada vez mais trabalhar isso também, né? Talvez o que vai te sustentar em um burnout é uma mentalidade, né? Talvez é uma perspectiva de vida, talvez é uma filosofia que você trabalhou, entende? Talvez é um livro que você leu. Você leu um livro e aquilo te inspirou, entende? Talvez é você estar em contato com uma pessoa que é muito agradável, né? Você ter uma rede de network, né? Eu até gravei um vídeo falando sobre network, e network é muito mais do que contatos, né? Ter pessoas para ligar. Não, é você ter pessoas boas ao teu redor. Aquilo ali, por exemplo, pode te dar uma segurança muito grande e vai impedir de você ter um burnout, entendeu? E aí você pode se dedicar mais, você consegue estudar mais, você consegue trabalhar mais, entende? Com a margem de segurança ali, entende? E novamente você sai dessa lógica de, é porque eu tô trabalhando muito, é porque é muito puxado, é porque aquilo é tóxico. Não. Tem sim, claro, sua influência, mas explore coisas além disso, porque talvez é porque você tem pouca base disso, né? Um padrão que eu vejo nas pessoas que entraram em burnout geralmente elas não têm isso muito bem trabalhado. Ou talvez elas até têm, mas naquele período em que ela teve o burnout, ela não trabalhou aquilo muito bem. Foi o período em que ela menos teve boas relações, foi um período em que ela teve um problema na família, foi um período em que ela teve um problema no relacionamento, né? Eu estava tendo problemas no relacionamento, por exemplo. Foi um período que a pessoa estava com um certo vício, por exemplo, entende? Ou um período em que ela, enfim, não estava bem, né? Você vê que a pessoa não estava bem, né? E você pode prever, cara, se você não tá bem, tipo, nossa, eu não tô bem, né? Não tô bem comigo mesmo, assim. Cara, qualquer coisinha que você se colocar, cuidado. Pode ser que você desenvolva um burnout ali, né? Talvez você desenvolva uma certa fadiga crônica, um estresse crônico, e isso não é legal. E a solução não é reduzir as horas propriamente. Talvez naquele momento sim, né? Mas a solução é trabalhar essas coisas, sabe? Manter um compromisso de trabalhar essas coisas, porque isso vai te proteger, tá? Então se cuida aí, né? Você vai ter, se você tá no começo agora, né? 6 anos de faculdade, depois tem residência, e não acaba quando você termina tudo, né? O trabalho do médico em si é muito pró-burnout, né? Então, é uma coisa que você tem que fazer isso pro resto da vida, né? Então já vai acostumando, já vai criando essas coisas, já vai tendo essas coisas dentro de você, dedica um tempo para isso, não precisa ter pressa, entendeu? Porque isso aí é fundamental, tranquilo?